Mundo Encantado, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem. Está começando aqui mais um vídeo no meu canal depois de muito tempo sem gravar vlogs. Hoje trago um vídeo diferente aqui pra vocês. Então, espero que vocês gostem e bora não se enrola. Então, como vocês bem viram no título, hoje tive uma das ideias malucas com as minhas amigas, na verdade, que quando terminasse o meu livro que eu estava lendo, que eu iria fazer um podcast de 1 hora, mas eu acabei não conseguindo enviar para o grupo das minhas amigas e resolvi hoje que vou mostrá-los aqui para vocês. Eu não sei porquê, mas com certeza elas vão estar vendo esse vídeo, então elas vão assistir esse podcast. E esse livro que eu li se chama A Hipótese do Amor, um livro bem conhecido aí pelo TikTok e pelas pessoas também aqui no YouTube. Então espero que vocês gostem da minha análise, dos meus comentários sobre esse livro, que em breve vai estar na Prime Video disponível no dia 23 de setembro, o que eu achei muita coincidência, né? E estou ansiosíssima para o filme, então vamos lá para esse podcast. Bom, esse é o meu primeiro, talvez último podcast de 1 hora, eu acho. Vou falar sobre o livro A Hipótese do Amor, que terminei de ler hoje, no dia 14/8/2026. Primeiramente, não esperava ler esse livro, né? Porque pra mim, eu não queria ler esse livro. Só que, como eu tenho amigas que me insistiram a ler, eu acabei cedendo a ler, porque de tanto que elas começaram a falar, eu comecei a gostar do livro. Entretanto não, no caso, comecei a ler no dia 24 de... No mês passado, 24 de julho. 24 de julho, exatamente. E no meio da semana, acho que foi 15 dias lendo, né, no caso, já que hoje é 14. Não li todos os dias, mas porque também de outras coisas acabei não lendo todo dia, senão eu tinha terminado mais rápido. E começando já nos capítulos, o prólogo, que é onde começa com a personagem grandiosíssima Olive Smith, que é uma estudante de biologia, e começa com ela falando com um gajo, que na língua deles lá é como se fosse, a gente dissesse, rapaz aqui, no caso, na nossa região, praticamente. Entretanto, ela meio que usava lentes velhas, já usadas, porque ela era meio... Vamos dizer que ela não tinha uma condição muito boa, já que ela era uma estudante de biologia, fora da sua cidade natal, porque ela não era americana, ela era canadense. E sem querer querendo, ela acaba entrando numa casa de banho de um gajo, que é o que ela conhece. E isso vai meio que transformar a perspectiva dela sobre o seu futuro, porque meio que ele aconselha ela a fazer doutoramento no caso, na área que ela tá, que é a biologia. Nisso que esse gajo fala pra ela, ele dá um conselho sobre, no caso, como ela quer seguir a área, queira seguir, no caso, na área de biologia, ela escolha fazer doutoramento se ela ser uma cientista, no caso, né, bem proativa, minuciosa, e esse diálogo dele, no caso, fica na mente dela e se repete ao longo dos capítulos dos livros que se seguem depois. Encerrando o negócio prólogo, no caso. Já no capítulo 1, começa com as hipóteses aparecendo em cima. Cada capítulo tem uma hipótese diferente, que é um acontecimento que, vamos dizer, são planos. No caso, ela tem um plano A e plano B. Em volta disso, conhecemos já a Olive, passando já, acho que
2 anos depois, já no doutoramento, conhecemos também os personagens que estão com ela no livro também, como os amigos a Anne, o Malcolm. Eles três que são assim os que mais aparecem, porque eles são assim mais amigos dela, e colega de quarto que é o Malcolm. E as minhas impressões sobre esses personagens é que o Malcolm, apesar de ele ser, né, gay, e teve bastante representatividade no livro, que eu achei o máximo, porque, né, estamos vendo no século XXI, então claramente tem que ter representatividade LGBTQIA+. E eles três, no caso, são bem extrovertidos e cuidam um do outro, mas a história se envolve, no caso, da Olive Smith, que tenta ajudar a sua amiga Anne a ela perceber que a Olive não está apaixonada pelo Jeremy, que o Jeremy, antigamente ela saía com ele, só que ela percebeu que o Jeremy não gostava dela como ela pensava, e sim gostava da Anne, que era amiga dela. E a amiga dela também se apaixonou pelo Jeremy. Então, para deixar a amiga feliz, ela resolveu ajudar. Mas a Anne, como sabia que a amiga estava sentindo algo pelo Jeremy, vamos dizer que ela não queria deixar a amiga triste, mas a Olive disse que estava tudo bem, enfim. A Anne não estava tão confiante que era verdade. E nisso veio a ideia maluca e plot do livro. Então, vemos já no primeiro capítulo, logo um beijão entre a nossa protagonista, Olive, e o nosso precioso e antagonista e inalcançável, como a nossa querida protagonista fala dele, o Adam Carlsen, que nada mais, nada menos, ele é popular entre os estudantes lá de Stanford, porque ele é um cientista rico, bem-sucedido, minucioso, ele é muito inteligente, a Olive também é inteligente, mas o Adam, ele já é professor, já tem um cargo ali muito maior do que da Olive. E ele é um pouco assim, sua personalidade é um pouco peculiar entre os estudantes. Ele é muito, vamos dizer assim, rabugento, é meio que um romance, não lembro o nome, como se diz a categoria para alguma coisa com Sunshine, uma pessoa, que no caso é Olive travestida e tal, e o outro personagem, que no caso do Adam, é meio rabugento. Seguindo isso, a Olive, para despistar a amiga dela, Anne, resolve dar um beijo no professorzinho querido da Universidade de Stanford. Ou não tão querido assim, né, entre os alunos. Porque a maioria odeia ele pelo jeito como ele trata os trabalhos dos doutorandos. Bom, enfim, ele acaba cedendo o beijo da Olive, sem saber quem ela é. Hipoteticamente, né? E ela também não sabia que ela estava a beijar o professor mais odiado da Universidade de Stanford, Adam Carlsen. Logo após eles se distanciarem um do outro, é que ela percebe em que furada que ela se meteu. Então ela pede desculpas, mas aí o Adam, como o jeito que ele é, como ela conhecia, ela ficou assim, vamos dizer, nervosa com o que ele poderia fazer. E ele fez perguntas para ela por que ela teve aquela atitude, porque ele merecia saber, já que ele meio que participou, né? Ele participou, na verdade, desse ato dela. Então ela estava tentando arrumar um jeito de não contar a verdade, só que não deu muito certo, porque ele meio que chantageou dele denunciar ela pro departamento lá de uma coisa contra assédio, alguma coisa assim, dos estudantes contra professores. Enfim, do artigo 9, que cita praticamente quase metade do livro.
Porém, ela resolve contar a verdade, né, para deixar mais claro, já que ele ia meio que denunciar ela pro departamento. Se passou, acho que uns 2 dias, e ela continua pensando nisso, no Adam Carson, em denunciar ela pelo departamento. Mas aí é que a Anne acabou vendo e achou meio esquisito a relação entre o Adam e a Olive, porque claramente ele era um professor, ele era uma aluna de doutoramento. E conhecendo, todo mundo conhecendo a personagem do Adam, seria um pouco difícil acreditar que ela estava a sair com ele. Esqueci de comentar que naquele momento que a Olive beijou o Adam, ela só fez aquilo porque ela mentiu pra amiga dela, dizendo que estava no encontro com uma pessoa, sendo que supostamente ela estava trabalhando no laboratório dela, o projeto científico dela. E para não desconfiar, já que a Anya acabou aparecendo lá, ela resolveu beijar quem apareceu ali na frente. E quem apareceu? Exatamente o Adam Carson. Mas voltando para o que eu estava falando, a Olive, no caso a amiga dela, meio que fica nessa dúvida. Então a Olive decide estabelecer um falso namoro entre ela e o Dr. Carson. Ou como ele deixa ela falar, né, pelo primeiro nome, Adam. O que eu achei muito fofo, né, porque assim, o Adam é muito nome muito bonito. E temos um plot lá pro finalzinho, né, mas não vou contar agora, vou contar só mais lá pra frente. A Olive, assim, acha essa ideia um pouco absurda, mas era a única forma da amiga, no caso a Anne, acreditar. E meio que o Adam, ele aceita assim, de boa. Começando com coisas básicas, ela estabelece algumas regras bem básicas assim, né? Umas até engraçadas, que eu não vou comentar aqui, mas quem já leu vai saber. Bom, depois que a Oliver estabeleceu essas regras, ele aceitou e ela também estabeleceu um horário para que as pessoas e também o departamento de onde ele estava, né? Porque ele só aceitou porque ele também tinha algo a ganhar, já que o pessoal do departamento superior da Universidade de Stanford estava querendo dispensá-lo, no caso, porque ele estava aceitando outras pessoas de outras universidades estavam querendo recrutá-lo. E o pessoal de Stanford estava assim, não, tem uma coisa errada aqui, não estava querendo deixar. Então, para eles acreditarem que o Adam queria ficar na Universidade de Stanford, ele decidiu aceitar esse falso namoro com a Olive. Bom, claramente sabemos que fake date, né, começa assim, no meio de mas não vai dar muito certo no meio, mas aí depois deu certo, então segue a história. Eles dois estabelecem uma rotina de encontros para poder os pessoal superior da universidade poderem ver eles juntos, a amiga da Anne e o amigo dela também. Um pouco que o pessoal da universidade, né, os estudantes, os universitários, acharam essa aproximação deles um pouco estranha, porque assim foi completamente do nada. Mas aos poucos o pessoal acaba aceitando eles. E eles passam a se encontrar em no refeitório lá da escola. E ela ama um leiter de abóbora, que é o que a Adam mais odeia. Ele sente nojo daquele suco que ela bebe. E que me lembrou Harry Potter, porque o Harry Potter também gosta de suco de abóbora. E a Olive tem esse gosto em comum. Então, o Adam, ele prefere o café preto. Nesse primeiro encontro, ela... O engraçado é que a personalidade da Olive, ela é muito carismática. Eu assim, me senti muito acolhida com ela. Porque ela é uma das personagens, assim,
que eu achei carismática, engraçada, humorística também, inteligente, porque se for desse jeito, ganha já o coração, é uma personagem nota 10. O Adam, vamos dizer que no começo, assim, foi um 7, mas no decorrer da história se torna, assim, mais um 10, tínhamos um 10, assim. E nesse primeiro encontro deles, ela pede pra ele um chá, pela personalidade dele, porque ele tava muito assim estressadinho, então pra acalmar os nervos, ela pediu um chá pra ele, e ela um leite de abóbora com mais outras coisas lá que ela come. E ele pagou, né? Porque ele é rico, né? Ele sabe o salário que ela recebe, né? Porque ele já foi um doutorando e o salário de doutorando é bem baixo. Então, foi esse primeiro encontro deles, conversaram um pouco, começaram assim a nascer uma aproximação entre os dois, porque já que eles eram desconhecidos entre aspas, né? Nos próximos capítulos aparece mais sobre eles. É a aproximação deles, é o desenvolvimento desse casal fake date, que sabemos lá pro final, vai virar um casal de verdade. Como todo livro de fake date é assim. Mas eles não são assim um enemies to lovers, porque eles não começam se odiando. Mas nem amigos, digamos assim. Eles se tornam amigos depois, que no caso é o que eu tô falando agora. Que a Anne meio que é uma cupido dele, sabe? Porque ela que meio que vai dar um empurrãozinho assim na Olive para fazer aquelas coisas de namorado dela com Adam, que no caso foi ela que incentivou ela em uma cena onde mostra a Olive vendo o Adam perto de um carro empurrando e ela chama ele de geladeira Electrolux, ou seja, quer dizer que é um homem grande que tem muita força, como é um exemplo Off Campus, uma série da Prime Video. E continuando, foi nisso que a Olive, a amiga dela, Anne, disse pra ela, empurrando assim, né? Disse pra ela ir lá, dar um beijo na namorada dela. Então, ela estava meio receosa, não queria ir. Porém, pra não, a amiga dela não desconfiar, porque ela já estava desconfiando que esse negócio era mentira, assim, tá mentindo. Mas, o pior que era verdade, que ela tava mentindo pra amiga. Só que ela tinha que manter ali a face, entendeu? Pra amiga dela acreditar. E ela foi lá. E conversou com Ada, já que meio que ela que começa a introduzir a fala, ela que começa o diálogo com Ada e não é o contrário. Ela, assim, pediu, né, que ele tava meio sujo, porque ele tava empurrando um carro sozinho, que tava lá no prego com a mão, como se fosse o Edward de Crepúsculo, né? Super força. Logo, eles conversam um pouquinho, cochicham lá pela orelha. Ele abraça a Olive, mas depois ela é que beija ele. Ela é que beija, porque ela sempre é ela que começa, e não é o contrário. Mas depois, isso vai mudar. E o Adam, ele parece muito felizinho, né, de estar lá com a Olive, mas depois ela se afasta e volta para a Anne, que diz, né, na cara dela, que achou um pouco esquisito, né, esse beijo dos dois. Mas aí, vamos seguindo com a história, que tem muita coisa por aí. Vemo-nos depois em outro cenário, a famosa cena do protetor solar, que é onde eles estão no piquenique, é meio que é um dos encontros de quarta-feira da Olive e do Adam. Eles falam que vai ter um evento lá da universidade deles, onde tem cientistas, essas coisas assim, os pessoas do departamento. E o Adam e ela acharam uma ótima oportunidade de eles aparecerem juntos lá. E o Adam, com sua performance musculosa em dia, porque ele é, vamos dizer assim, conhecendo vocês que estão aí assistindo, rato de academia. Então, lá eles dois aparecem, não juntos, mas cada um com seus respectivos amigos, colegas, né, de trabalho. E a Olive, o Malcolm e a Anne aparecem por lá. E
Bom, a Anne, ela é muito obcecada por protetor solar. E ela que, assim, que trouxe o quilo de protetor solar, entendeu? Pra passar assim, no rosto, porque já tava fazendo muito sol. E era um piquenique. E a Olive até comentou que ela só ia mais nesse piquenique por conta da comida. Já, né, conhecendo um pouco do salário dela, a condição dela também, era de se admirar. Mas antes disso, eles chegaram atrasados, os três, por conta que o carro deu um probleminha. Eles acabaram chegando atrasados. E a Olive acabou ficando com o resto da comida do piquenique, porque ela queria batatas fritas, que é outra comida que ela gosta muito, as batatas fritas. E nisso vai ser em outro capítulo também, vai ser falado sobre essa batata frita que ela gosta. Sobre o protetor solar, a Ana acaba passando demais na Olive. Na verdade, ela entrega muito protetor solar na Olive. E a Olive fica com a mão ensopada de protetor solar. E ela quer procurar alguém para poder tirar esse protetor solar da mão dela e passar, né? E eis que aparece no meio do caminho ali o Adam Carson. Sim, ele estava conversando com alguns homens lá, os colegas dele de trabalho, os professores e diretor do departamento lá. Eis que a Anne, de novo, meio que empurra ela pro Adam de novo para ela dizer: olha só, tem um Adam bem ali, você pode passar nele. Então, ela vai lá onde aquele bendito, mesmo não querendo assim, porque eles meio que estavam... Eu não lembro muito bem, mas nessa cena eles não estavam se falando. Porque aconteceu alguma coisa que eu não lembro muito bem agora. Mas aí foi como se fosse normal. Eles meio que estavam se falando depois e ela meio que esfregou a mão na costa dele, aquele peitoral dele aberto lá. E aí foi, passando esfregando assim na costa dele, no peitoral do abdômen dele. E olha que tem muita coisa por aí ainda. Depois disso, eles já estavam assim mais amigos. De algumas semanas depois, e apareceu lá um personagenzinho no meio da história que se chama Tom Benton, que, para quem não conhece, ele era amigo do Adam Carson, só que a Olive não sabia. Ela estava fazendo como eu falei no começo desse podcast, ela estava investigando, fazendo uma pesquisa científica, o trabalho dela sobre o pancreático, alguma coisa assim. Que se resume na vida dela, na vida da mãe dela, porque essa pesquisa foi dedicada à mãe dela que morreu por causa desse problema. E ela resolveu fazer essa investigação, essa pesquisa, homenageando a mãe dela, que foi uma forma dela continuar, no caso, né? Depois de tanto que ela já passou na adolescência, porque quando ela era mais nova, ela, né, depois ela veio no orfanato, ela pediu emancipação aos 17 anos, enfim, isso aí conta na história. Bom, dito que esse personagem acaba aparecendo começando pelos e-mails, dele querendo marcar uma entrevista com ela pessoalmente, porque ele gostou do trabalho dela e quer conversar com a Olive. Mas ao chegar o dia, ela não se lembra que tem um encontro marcado com Adam, que é todas as quarta-feiras. E vai ser, parece que à tarde, se eu não me engano, que foi essa entrevista. Nisso, eu achei o Tom super legal e carismático também. Porém, não vou falar agora, faço depois. Nisso que nas conversas que a Olive tem com Adam no encontro pela manhã na quarta-feira, ele acaba mencionando um certo amigo que chegou de Harvard para Stanford, né, que estava lá no caso. E eis que aparece a pessoa. E olha só quem aparece. Quem era esse amigo dele? Exatamente a mesma pessoa que gostou do trabalho dela, que estava vindo entrevistá-la.
o Tom Benton. Tá bom. A entrevista começou logo depois deles se conhecerem e tal, e o Tom não acreditando que o Adam estava namorando, mal sabendo ele que ela não era namorada de verdade. Sim. E depois deles acabarem a conversa deles, eles vão diretamente para a entrevista. A Olive tem um pequeno problema que é não conseguir falar muito assim em público diante de muitas pessoas. Parece que ela tem um certo probleminha com isso, mas o Adam acaba ajudando ela, reformulando as perguntas que o Tom Benton fazia, e assim ela conseguiu resumir o projeto dela no máximo para ele. Mas só que eu achei nessa parte o Tom muito insensível em perguntar coisas meio pessoais para ela, sobre a homenagem que no caso ela fez para a mãe dela, sobre essa pesquisa, esse trabalho que ela estava fazendo. Ele foi muito insensível, perguntando se ela estava morta, uma coisa assim. Eu achei muito desnecessário, porque não é uma coisa profissional da parte dele ficar perguntando isso. Até o Adam achou isso inapropriado da parte dele. E a Olive já estava a chorar, porque ela é muito chorona, tem esse negócio também. Ainda mais por conta do que aconteceu com a mãe dela, enfim. O Adam resolve ajudar ela também. Continuando outra cena que segue mais pra frente, já que o Tom Benton acaba gostando, né, do trabalho da Olive. Ele disse que é pra ela mandar um resumo bem detalhado e com mais coisas, mais resultados, eu acho, sobre esse projeto dela. E ela resolve se acabar no laboratório, estudando, fazendo análise, fazendo práticas com os ratinhos dela, colocando comida pros ratinhos. E eis que um dia, uma noite dessas, eu disse que ia aparecer as batatas fritas de novo, pois vai aparecer de novo que a batata frita, que é no dia que ela tá no laboratório, tava já quase de madrugada praticamente, e ela estava com fome, queria comer algo, né, alguma coisa, proteína. E então que ela vai numa máquina para pegar batatas fritas, só que quando vê lá não tem nada de batata frita. E ela ficou revoltadíssima porque ela ama batata frita e ela queria comer batata frita. Entretanto, ela acaba se assustando porque quem aparece é atrás dela. Assombração, não, mentira, não é assombração não. Aparece uma pessoa com quem ela conhece muito bem, não sei. Mas ela conhece o Adam Carson. Ele aparece assustando, ela parece que pulou lá perto onde ele estava. E ele estava com as batatas dela. Ele que pegou as batatas fritas, as últimas que tinham naquela máquina. Então, ele resolveu ficar lá um pouquinho, conversou com ela, eles se sentaram perto juntos, e aí ela tinha pegado uma barrinha e quis entregar para ele, só que ele não quis. Então, ele meio que deu a batata frita para ela comer, já que ele não ia comer mais. E pra mim, eu acho que ele quis pegar as batatas pra ela mesmo. Eu acho mesmo. Seguindo para próximos capítulos, acompanhando a trajetória desse falso namoro deles, porque a Olive mesmo insiste em lembrar que eles estão em falso namoro. E eu percebo, assim, a expressão do Adam sobre essa questão de ficar repetindo as palavras. E em algumas cenas aparece, né, alguns pensamentos dele, no caso, reações dele, no caso. Expressões que ele apresenta em algumas falas que ele fica meio triste. Ou seja, aparecem as primeiras faíscas de o romance de verdade. Vamos ver pela frente. Mais um pouquinho, aparece uma cena também em que a Olive está no laboratório junto com outros estudantes
os colegas dela de doutoramento. Eu não lembro qual é o nome da pessoa específica, mas aparece um reclamando do namorado dela. O Adam Carson, Dr. Carson. E esse aluno meio que reclama pra ela, o que eu achei assim, nada a ver ele reclamar pra ela, já que ela não tem nada a ver com a personalidade dele, com o ato dele. Mas ele simplesmente desabafa com a Olive, dizendo que tá irritado e que praticamente que ela devia fazer alguma coisa, só que ela não tem nada a ver mesmo. Ela não tem culpa de o Adam ser do jeito que é grosseiro, rude, com os alunos deles, no caso. Mas, né, ela fica chateada com isso, eu achei. Eu queria dar um murro assim nesse personagem, mas não tinha como dar um murro nele, né? Mas eu queria dar um murro. E esse personagem ficou revoltado da vida. E a Olive ficou meio assim, chateada com isso. E resolveu comentar com Adam em um dos encontros dele, se eu não me engano. E o Adam, meio que eles conversam por celular. E o Adam, ele não, vamos dizer, ele falou pra ela que era o trabalho dele fazer isso, porque ele não queria transformar cientistas inúteis e irresponsáveis que não conseguiam elaborar projetos que valessem a pena. E a Olive não conseguia meio que enxergar isso, mas ao mesmo tempo sim. Porque ele tinha uma personalidade um pouquinho difícil e com a Olive ele era muito diferente do que como ele tratava os outros. Então, claramente, vamos descobrir por que ele tratava ela assim, o que já tá meio na cara, mas segue o roteiro. Também tem uma cena que eles saem pra jantar, se eu não me engano. Eles vão lanchar em um lugar, só que eu não lembro aonde. Eles falam da conferência, eu acho, que vai ter em Boston, em outra cidade. E eles têm que ir pra lá. O Adam tinha que fazer algumas coisas, então parece que ele foi primeiro e a Olive foi depois. Só que nesse meio tempo, a Olive descobriu que o seu projeto da SDB foi aceito para ser apresentado no dia da conferência. E ela ficou muito preocupada com isso, porque ela tem um pequeno problema em falar em público, onde ela gagueja e tudo mais. Só que a doutora de orientação dela, que é a doutora Aslan, ela aconselhou ela e tudo mais, só que meio que não serviu muita coisa para ela, porque era sempre esse conselho que ela dava para Olive. E ela queria a ajuda dos amigos. Os amigos, no caso a Anne e o Malcolm, sabiam dessa segurança dela. E meio que não falaram muita coisa, mas apoiaram. E então a Olive foi, mas ela não tinha mais com quem, no caso, porque ela sempre ficava com os amigos dela em um sítio, como ele chamou lá. E como a Anne estava com o Jeremy e o Malcolm estava com os amigos lá, eles já tinham arranjado um sítio e a Olive meio que ficou de fora. Ela ficou chateada, né? Mas ela não quis contar para eles que ela estava chateada para não magoá-los. E a Anne, como sempre, querendo empurrar ela pro Adam, né? Porque ela é a culpada dessa história deles dois. Disse que ela poderia ficar na casa do Adam, no caso onde ele estava hospedado, no sítio dele lá. E ela não quis fazer isso, ela foi procurar outro lugar para ela ficar por lá. Só que ela não achou, estavam todos ocupados. Meio que nessa procura ela acha exclusivamente o Adam. E o Adam meio que conversa com ela, eles tomam lá a mesma coisa, né? Não sei o que diabo que eles tomam lá, mas eu não lembro mais. E então segue-se que o Adam pede para ela ficar na casa dele porque lá tem duas camas. Mas ela não acredita porque, como ela diz que já é meio que formada em comédia romântica, como sabemos porque nós estamos lendo assim uma comédia romântica, que
não é assim, que só tem uma cama. Mas só que quando ela chega lá, só tem duas camas normal. Então, descarta Olive, no caso. Porque cá entendemos que o Adam, ele é rico e tem contatos por lá. E ele deixa ela super à vontade lá no hotel onde ele estava hospedado. No dia da conferência, e chegamos a uma parte assim meio problemática, porque o que vai acontecer aqui foi um dos meus mais ódios que eu fiquei nessa cena. Um dos meus mais surtos de ódio, de dar vontade de matar alguém, mas aí tudo bem, gente, acontece. Vamos seguir nessa cena aqui. A Anne, ela meio que entrega um vestido para a Olive vestir no dia da conferência, que ela vai apresentar o projeto dela, TSDB. E esse vestido ficou um pouquinho curto, né? Porque ela já tinha crescido um pouquinho mais. Então, ela usou um salto e esse vestido preto. Eu acho que é preto, né? Ou eu que imaginei preto e eu tô inventando. Mas, pra mim era preto, tudo bom. E nisso que ela vai pra conferência, ela tinha já decorado todas as falas dela, o que ela ia falar, porque senão ela ia gaguejar tudo. Os amigos dela já tinham dado umas orientações para ela também, apoiando e tudo mais. A doutora Aslan também, que pediu uma gravação da apresentação dela, já que ela não poderia estar lá. Enfim, que chegou a hora da apresentação e ela teve de apresentar. No começo, começou meio receosa, né? Nervosa. Mas depois ela foi assim, fluindo na fala dela e começou a desenrolar o seu projeto. Teve umas vezes que ela começou a gaguejar em uma palavra porque era um pouquinho difícil, mas nada que ela não conseguisse manter o equilíbrio. E às vezes soltava assim algumas palavras que deixavam o pessoal da plateia que estava ouvindo sorrirem, o que deixou ela mais confortável. E quem estava lá? O amigo do Adam. Eu esqueci de comentar no exterior que nisso que ela estava no quarto do hotel do Adam, ele também tinha um crachá. E esse crachá tinha um nome bem peculiar lá, dizendo que ele era o orador principal da conferência. Um dos principais, né? Mas ele é o mais principal, porque ele é o Adam Carson. Entretanto, ela queria que ele pudesse olhar a apresentação dela, só que ele não podia porque ele tinha que apresentar lá na conferência também. E ela ficou mais em êxtase ainda. Mas aí depois, como eu já tinha falado, ocorreu bem até. Só que quando chega uma certa parte do capítulo, vamos conhecer uma certa pessoa. Vamos reconhecer uma pessoa, na verdade. Porque a gente meio que já conhecia, mas vai se mostrar ser outra pessoa totalmente diferente do que é. Do lado de fora da conferência, quando Olive já tinha terminado sua apresentação, quem aparece ao seu lado, nada mais nada menos que Tom Benton, ele mesmo. A pessoa que ela estava planejando trabalhar no laboratório dele lá em Harvard. Como ele já havia aceitado ela, vamos conhecer ele novamente. Mas ele de verdade, não ele da mentira como ele mostrou ser. O jeito como ele começou a falar me deu nojo. Um escroto, um vagabundo, um ordinário, um urubu, tudo quanto é xingamento que pode falar desse animal que ele não pode ser chamado de ser humano. Não pode ser chamado de ser humano. Essa pessoa assim me deu vontade de matar ele, me deu vontade de socar a cara dele até ele não ficar com nem osso, não ficar com nem nada. Porque como é que uma pessoa
pela frente mostra uma coisa e por detrás mostra outra. Ainda tem um plot mais à frente, né, que vamos conhecer, né, ainda mais. Mas ele falou tanta coisa da Olive, como se ela fosse uma vagabunda, uma coisa qualquer, que ela estava apenas usando o Adam para conseguir mérito na vida acadêmica, sendo que ela conseguiu tudo que ela conseguiu foi por mérito dela, não foi por mérito de ninguém. Não foi por ninguém, foi por ela mesma. Agora, se ele achava isso, o problema dele. O problema é todo dele, aquele vagabundo. Mas eu senti ódio, senti extrema raiva. Fiquei pensando nisso por alguns dias, sobre como uma pessoa pode ser tão idiota a ponto de fazer isso, pensando que poderia estragar a amizade. E a Olive estava confiando nele e o Adam, principalmente porque o Adam, ele é amigo dele há anos. Então eu fiquei com pena do Adam, por ele ter um amigo tão bosta como o Tom. Só que tem uma parte que ele fala que a Olive até pensava em contar pro Adam, né? Porque aquilo dali era um assédio moral, entendeu? Assédio sexual dele falar essas coisas pra ela. E a Olive queria chorar ali, porque, como eu já falei, ela é muito chorona. Ela queria chorar, só que tava guardando pra ela, pra poder chorar depois. E ele fala pra ela que se ela for contar, ela poderia até contar, mas você acha que ele vai acreditar em quem? Em mim ou em você? E isso foi o que ela fez ela pensar. E eu fiquei assim, não, você tem que contar, olha. Mas ela não contou. Não contou absolutamente nada. Eu fiquei com ódio nessa cena, porque ela devia ter contado. Só que eu também entendi que ela ficou com medo dele não acreditar nela por conta de que, visto pela relação deles, mas mesmo assim eles já eram amigos, entendeu? E como o Tom deixou claro que eles são amigos há anos e ela é amiga dele há pouco tempo, entendeu? Ela achou que talvez não fosse acreditar nela, mas ela pensou também, ela sentiu pena do Adam por ter um amigo tão bosta como ele. Que talvez o Adam pudesse ficar triste, chateado em outras coisas, porque já que ele era amigo dele, um melhor amigo na verdade. E o Tom se mostra uma pessoa totalmente diferente do que ele se mostrou lá no encontro na quarta-feira, onde eles se conheceram, na entrevista. E simplesmente esse foi um dos plots que eu não imaginava que iria acontecer. Não imaginava que ia ter esse embarque desse personagem assim, que eu fiquei transtornada, eu fiquei assim, minha cabeça explodiu. Porque eu nunca imaginaria que o melhor amigo do Adam fosse fazer uma atrocidade dessas com a Olive, entende? Porque o Tom, ele sentia muita inveja do Adam. Ele deixa isso bem claro pra Olive, que ele sentia inveja. E nos capítulos anteriores a gente conhece o outro melhor amigo do Adam, porque praticamente só tem esses dois melhores amigos, que são o Dr. Rodrigues e o Tom Benton. O Dr. Rodrigues, conhecido como Holden para os mais próximos, ou seja, para Olive, ele se chama Holden. E o Dr. Rodrigues, ele já foi professor da Olive, então foi um pouquinho estranho ela chamar ele de Holden, mas o Adam e ele também deixaram que ela chamasse ele assim. E o Holden ficou muito feliz. Ele é, não lembro se ele é bissexual ou ele é gay, mas eu achei ele um personagem assim incrível também, inteligentíssimo, como o Adam, né? Os amigos ali inteligentes. Além do Tom Benton, mesmo Tom Benton sendo inteligente, a sua conduta não combinava com nenhum dos dois. Entretanto, o Holden meio que alertou a Olive sobre o Tom, porque o Holden não gostava, assim, não tinha uma empatia pelo Tom. E a Olive começou a pensar por que não. E agora ela descobriu esse motivo, porque o meio que o Holden sempre achou ele meio suspeito, desde que o Adam conheceu o Tom, porque o Holden, ele conhece o Adam, assim, foram praticamente criados juntos.
pelas suas famílias, né? Que eram amigos também. Já o Tom, eles se conheceram já na universidade. E o Tom se mostrou assim uma pessoa invejosa do Adam. Porque parece que tudo que o Adam tem, ele queria ter. E ele queria ter a Olive também, porque ele queria ter o prazer de dizer na cara do Adam que ele estava lá com a garota dele. Mas só que, convenhamos que isso não vai dar muito certo, porque estamos em um livro de romance fake date que no final vai virar um romance real, né? Nisso tudo, depois que acontece essa bomba explode na cabeça da Olive, a Olive vai para o quarto, pensativa, chorona, encontra o Adam lá e tenta esconder ao máximo. Só que como o Adam ele meio que a conhece bem, vendo sua expressão, ele pergunta se ele estava bem, o que tinha acontecido. Só que ela apenas diz que estava bem. Depois ela inventa de contar uma mentira, porque ao que parece no livro todo, acontece que quase tudo é baseado em mentiras. E a Olive mente de novo, e ela diz que não gosta de mentiras, só que ela mente pra ele, pra proteger ele, como ela fala. Que ela mente dizendo que tive uma pessoa, ela só falou as mesmas coisas que o Tom falou pra ela, mas ela não disse o nome da pessoa, ela só disse que ouviu por aí, ouviu assim, não diretamente com a pessoa. E ele queria que ela fizesse uma denúncia, uma queixa contra isso, mas ela pensava assim que se ele soubesse quem era, ele iria ficar muito doido da cabeça, ficar chateado e ficar triste, porque era amigo dele, né? Nós convenhamos que era melhor ele saber, né? Porque aí vai que ele podia fazer outra coisa. Mas não, ela resolveu ficar calada e não falou nada. E ele viu que ela estava chateada, que ela estava triste com aquilo. Decidiu sair. Eu não lembro se ela decidiu sair no mesmo dia ou foi outro dia. Sair em um bar para beber bebida gratuita, né? Para descarregar toda essa coisa podre que o Tom falou para ela. Mas mesmo assim, essa podridão que se chama Tom ainda ficava na mente dela. Ela tinha nojo de ouvir aquele nome urubu, aquele nome que foi a confiança que ela tinha no Tom foi por água abaixo. E meio que a relação do Adam e da Olive começa a passar por um turbilhão de emoções, passar por uma crise, vamos dizer assim, por conta dessa bomba que aconteceu, que nenhum deles podia imaginar que iria acontecer. Mas a Olive, ela tinha percebido antes que tem uma cena que eu não falei, né, mas que ela estava apaixonada por ele. Ela até comentou com o amigo dela, Malcolm, sobre isso. E praticamente é tudo mentira, né? Porque o Adam meio que aparece na mesma hora que ela tá falando que tava apaixonada por ele e tudo mais. Só que ela não diz o nome da pessoa. E o Adam, ele pensa que era o Jeremy, o antigo crush dela lá. Só que não era, infelizmente, era ele mesmo. E eu acho uma coisa engraçada que nesse livro os dois são assim, lerdos de captar as coisas. Eu não entendo por que eles são assim. O Holden falou de uma garota extraordinária que o Adam estava a pensar desde muito tempo. Uma garota fantástica, que ele nunca conseguiu chamar pra sair. E ela pensava que era outra garota, sendo que, meu Deus, estava na cara que era ela, só que ela não estava acreditando que era ela, não. Só mais pra frente que eles vão ligando os pontos, os sinais, e vão perceber que eles estavam falando deles. Mas, enfim. Bom, depois de algumas cenas e capítulos, acontece algo inesperado de ambos sentirem suas fraquezas amorosas, se entregando para o amor, e o mesmo Adam acreditando que a Olive está apaixonada pelo Jeremy. Ele pensa que ela vai andar um pé para trás, só que não, ela está com o pé bem na frente. E eis que eles dois têm lá suas coisas românticas. Enfim,
não li essa parte, porque essa parte, pra mim, eu não gosto desse tipo de coisas, né? Eu não ia ler esse livro por conta disso, mas como era só um capítulo e meio contra o capítulo, que foi o capítulo 16, 17, que eu não li assim, só superficialmente, foi essas coisas que aconteceram, né? E nos próximos capítulos acontece o quê? Quase já terminando, né, o livro, que tem em torno de quase 400 páginas. Talvez em outras edições possa chegar a 400, mas na edição que eu li tinha 397. E enfim, chegou um meio onde ia terminar o prazo deles encerrar o falso namoro, mas ambos sabendo que um sentia um pelo outro. Talvez a Olive não tenha percebido, porque, como eu disse, eles são meio assim, leves para raciocinar as coisas direito. Mesmo eles sendo tão inteligentes, né? Eles parece que para relações assim, eles são meio que, não sei, os sentidos funcionam diferente. E pra mim, assim, minha opinião, eles não deviam ter se afastado. Eles deviam continuar com a relação que eles estavam, porque eles estavam construindo algo muito maior, algo além do que eles puderam imaginar que ia acontecer, porque no início eles nem se conheciam. E agora eles tinham se conhecido internamente, né? Vamos dizer assim, externo também. Mas não foi assim, bom. O Adam tinha suas prioridades, mas a Olive, para ele, acho que assim, vai se mostrar depois ser a prioridade dele mesmo. Mas pra Olive, ela pensa que que não é pra ela, entendeu? Mas pra Olive, sendo que no pensamento dela, ele é a prioridade dela também. Mas como os dois têm esse impasse aí de falar um pro outro, acontece isso, entende? No dia 23 de setembro, eles dois acabam o falso namoro e cada um vai seguir sua vida, né? Digamos assim. E nisso que cada um segue sua vida, o Adam, nesse dia era o dia exato que o Adam iria fazer uma entrevista para trabalhar como uma pessoa lá na Universidade de Harvard, onde o Tom Bento trabalha, o melhor amigo dele, entre aspas. A Olive não suportava ouvir o nome do Tom, nem estar na presença do Tom. Já que alguns dias ela não via ele, né? Porque ela não conseguia nem olhar pra cara dele. Então que a Olive, o Adam até fez uma pergunta, né, sobre esse trabalho no ano que vem, que no caso a Olive iria trabalhar no laboratório do Tom. Ela não deu uma resposta exata pra ele, porque, né, depois que aconteceu, ela com certeza não iria trabalhar com o Tom. E o Adam só tava indo pra essa entrevista praticamente por causa dela, né, porque eles ficariam mais próximos, já que eles estariam os dois em Harvard trabalhando, iam se ver mais, né. Só que pra Olive não estava pronta para isso, ela não queria falar para ele também. E enfim, que aconteceu isso, cada um foi para um lado. A Olive ficou extremamente triste, abalada, mas ela não queria demonstrar isso pros amigos dela. Só que teve uma hora que ela acabou desabafando com os amigos, né, sobre o que tinha realmente acontecido, que ela tava mentindo demais para ele, principalmente para Ana, que não sabia sobre o falso namoro. E o Malcolm sabia, mas a Anne não. Então, eles dois disseram que ela deveria sim contar sobre os sentimentos dela e sobre o que aconteceu com o Tom. Mas, né, esse personagem, assim, eu não sei, eles têm um pensamento muito diferente de nós da pessoa da realidade. Porque, claramente, isso não teria acontecido aqui na realidade, eles teriam falado isso não. Mas, como é livre, a gente tem que seguir o roteiro, né, seguir o script e pronto. Nisso, galera, já está chegando ao fim dessa nossa análise. Bem completona, né? Alguns detalhes talvez eu tenha esquecido, porém não lembro mais. Os mais principais aqui que eu estou dizendo é o que mais acontece na história, enfim.
A Olive e o Adam não têm se falado por conta que o Adam está na entrevista e tudo mais. Mas a Olive, enfim, decide dar um basta nisso. Ela enfrenta o medo e consegue decidir dar um ponto final nisso. Ou seja, eis que ela tem até uma aula de pixoterapia com uma Uber, onde ela estava decidida a enfrentar as consequências. E a Uber diz para ela 1000 coisas, conselhos sobre ela não ir ou ir também, mas ela que tinha que decidir, não era a Uber, a motorista no caso. Enfim, ela diz por fim que ela não pensava nas consequências, mas ela precisava dizer a verdade de uma vez por todas. Esse eu acho que eu não, se eu não me engano, é dos últimos capítulos já que ela fala isso. E ela vai lá no jantar onde o Adam iria ser entrevistado pelo reitor, acho que da Universidade de Harvard. E quem estava lá também? Sim, exatamente essa pessoa que vocês sabem que ele estaria lá. O Tom Benton ao lado do seu queridíssimo amigo. Sabemos que ele não é amigo de coisa nenhuma, só se for amigo da onça que ele é. Mas a Olive quis dar um basta nesse enfrente aí que ele estava, essas ondas de mentiras que se passaram ao longo desse livro até aqui. E que a Olive resolveu dizer, não, tenho que parar. Tenho que colocar um basta mesmo que o Adam acredite ou não em mim. E nisso ela foi e contou a verdade para o Adam. E eu acabei dizendo para vocês que o plot, eu vou falar agora, mesmo que vocês também já sabem o plot. Qual é o plot? Que no dia da conferência, a doutora Aslan pediu para a Olive gravar a apresentação dela. E ela gravou. Só que ela não acabou parando a gravação. E todas as palavras que o Tom Benton falou para ela, ela acabou gravando. Porque ela notou isso no dia que ela foi editar. E os amigos dela acabaram ouvindo. E ela teve que contar toda a verdade. E, enfim, temos provas para comprovar que o tão melhor amigo, entre aspas, do Adam, na verdade, era um traíra. Muito invejoso das coisas que ele tinha conquistado até agora. Porque o Adam só acreditava em provas e tudo mais. Se ela fosse falar assim, acho com certeza, tenho certeza que ele iria acreditar nela mesmo sem ela ter provas. Porque o Holden falou e tudo mais, aconselhando ela sobre ele mesmo ele não sabendo o que tinha acontecido de verdade. Mas ele disse que o Adam acreditava muito nesse negócio de provas, enfim. Só que como se tratando da Olive, claramente nós sabemos que o Adam acreditaria nela, sem mais e sem menos, entendeu? E foi isso que ele fez realmente. Ele daí precisou pedir explicação do Tom, porque o Tom já estava desesperado. Ele já estava falando, que merda é essa que você gravou? Aí ele tenta ali desmentir, mas não tinha como desmentir, né? Porque já estava gravado. Tinha prova suficiente para dizer que aquela voz era do Tom e o Adam conhecia muito bem a voz do Tom. E o Adam nem precisou falar nada, ele só virou assim pra ele e disse... E queria, né, matar ele, sim. Disse que ia matar ele bem ali. E eu fiquei muito feliz com aquela notícia, muito feliz. Eu achei foi pouco que o Adam fez, porque a Olive interviu o bonito do Adam, do seu amado querido, antes do Adam matá-lo, querer matá-lo no caso. Eu queria que o Adam espancasse ele, mas ele não fez nada, entendeu? Porque o reitor da universidade apareceu lá, pediu explicações do Adam, o Adam não queria saber de ninguém, só da Olive se ela estava bem, porque ela não tinha dito nada. Ele iria fazer tudo por ela, querer tudo, entendeu? Ele não queria ligar mais pra nada, só pra saber como é que ela estava, se ela estava bem ou não. Enfim, concluindo isso, essa parte aqui,
o Adam, a Olive resolveu dizer pra ele que tava tudo bem. Ele tinha que dar explicações pro reitor da universidade, que o reitor da universidade estava com raiva, querendo saber o que estava acontecendo, o que ele tinha se metido, porque ele era pra estar fazendo uma entrevista e não estava apreciando uma visão de dois professores, na verdade, né? Já formados brigando. E o Tom, ele é um... Convenhamos que ele é um... Como eu posso dizer nessa cena aqui? Não sei bem, porque não tem nem palavra pra definir o que ele foi. Ele foi muito covarde, né? Covarde. Vamos dizer aqui, ó. Covarde na cena. Ele quase que implorou pro Adam não espancar ele, né? Mas... eu me acabei de socar. Eu machuquei minha mão porque eu tava socando a mesa. Como se fosse socando a cara dele de verdade. Porque eu queria socar a cara dele. Que o Adam não fez, mas eu queria estar socando na cara dele assim, ó. Pra ver, assim, ó. Pra ele aprender a não mexer com a Olive Smith, com aquele... Mano, você não pode estar fazendo isso. Da namorada do Adam Carson, entendeu? Você não pode estar falando isso. Quem você pensa que é? Você não é nada, você é um bosta, invejoso, entendeu? Tudo quanto é coisa que não presta a você. Você é uma podridão. Você é um animal que não tem escrúpulo, não tem nada, não tem ética, não tem nada. Mas, queridos, né? É assim mesmo que acontece. A vida é cheia de pessoas assim. Queridos, olha, eu tô falando aqui, queridos. Mas a vida é cheia de pessoas assim. Igual o Tom, pra mostrar que é a realidade. Que os livros, na verdade, nem sempre mostram coisas ficções, né? Mostram coisas na realidade que acontece. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Enfim. O Adam vai conversar lá com o reitor da universidade, explicar as coisas que tinha acontecido, mas não no fato, né, da Olive, eu acho, porque é uma coisa mais íntima dela, né, ficar falando da vida pessoal dela. Mas o Tom provavelmente depois conta que ele foi suspenso, né, das atividades. E eu achei muito bem feito pra ele, né, porque ele merecia muito mais do que isso. Ele merecia nunca mais ser expulso daquela cidade. Tudo mais, ficar bem longe deles dois, bem longe. E antes do Adam falar com o reitor, ele fala que pra não se preocupar, que ele precisa resolver e que ele ia cuidar dela. Eu achei isso tão fofo. O Adam, ele se mostrou uma pessoa bem cuidadosa, bem protetora em relação a Olive nos últimos meses, né? No caso que eles passaram juntos. E foram 6 meses passando juntos, 6 meses. De desempenho da relação deles se conhecendo e tudo mais. Eu achei isso fantástico. Fantástico. E o Adam foi super carinhoso e bondoso com ela também. Diferente de quando ele é com os alunos dele de doutorado, né? E, enfim, depois que passa esse episódio, acontece que eles voltam para Stanford, viver sua vida normal. E eles dois acabam tendo um encontro duplo com o Holden e com o Malcolm, porque parece que o Malcolm e o Holden se conhecerem meio essas através da vida, né, que aconteceram com a Adam e a Olive. E o Adam e a Olive voltaram no caso, né, conversaram depois daquele incidente. E eles resolveram aceitar ir no encontro duplo junto com o Holden e com o Malcolm. E lá eles conversam. Aí depois que, no caso, isso foi já quando eles já tinham chegado do voo lá de Boston para Stanford. Enfim. Nisso, acompanhamos o Adam depois, levando a Olive para casa, eles de pé. Porque a Olive queria conversar com o Adam. E ela resolve conversar lá. E essa é uma das cenas assim que me lembra que eu amei. Mas devia ter falado isso no início, mas se eu falar na última página logo, entendeu? Que ela começa a se declarar por ele de verdade, né? Porque como ele já tinha se declarado pra ela, já na cena do restaurante, onde ele estava querendo espancar, matar o Tom, mas ela não deixou. Ele falou que ele, como ousa agredir a minha mulher, alguma coisa assim, pessoa que ele mais ama. Mas não lembro. Enfim. A Olive decide contar a verdade, né? Que ela não estava se referindo ao Jeremy
aquele dia que tava conversando com o Malcolm, ensinar ele. E ela falou uma palavra que bem forte, na verdade, em outra língua, que ela tinha comentado com ele, ele sabia o significado, porque ela havia comentado com ele em uma noite que eles estavam lá, dos significados de amor em todas as línguas. E ela falou para ele, Ikerhou Fanjo Adam, que quer dizer eu te amo em irlandês. Isso foi muito fofo, então eu me lembrei dessa cena e fiquei muito feliz. Esse aí foi um resumo assim bem... Acho que tem muitas coisas mais que eu esqueci, mas... né, minhas análises aqui para esse livro. Eu acho que eu daria 10 de 10, porque esse livro assim me surpreendeu bastante. Não esperava que fosse tão envolvente, romântico e... Fake date, né? Fake date, convenhamos que é um dos meus gêneros favoritos. Embora na realidade isso não funcione muito, né? Funciona mais Friends to Lover, né? Porque é o mais próximo da realidade. Igual o Enemies. Eu achei tão legal porque isso aqui não é um Enemies. Eles não começam se odiando. Nem amigos. Eles vão se tornando amigos depois. Então... E o mais legal também, como vocês sabem, né? Que é feito de uma fanfic de Raylo de Star Wars. Eu achei incrível também essa parte. E provavelmente, com certeza, na verdade, vou ler outros livros dessa autora, da Alice Wood, que está de parabéns por essa obra magnífica, ter entregado essa obra magnífica e eu poder estar lendo. É um privilégio muito grande. Eu consegui também terminar, porque às vezes, né, quando a gente lê alguns livros assim grandes, a gente às vezes desiste. Mas essa história não. Ela também não foi leve, por apresentar temas um pouquinho... não tão... um pouquinho pesado também, na realidade. De apresentar negócios, problemas psicológicos, enfim, ser insegura, em falar em público, de relação também com o Tom, aquele idiota. Mas eu não vou falar dele, não. Então foi isso. Tchau. E até outro próximo podcast.